Bom, muito boa tarde a todos. Hoje é que a gente vê quem realmente está com o evangelho no coração, né? Um sol de 40 graus e nós aqui para falarmos sobre mediunidade. O assunto que nos traz hoje aqui, talvez seja, de toda a obra que foi codificada por Kardec, talvez uma das mais mal interpretadas. Porque, na realidade, o Livro dos Médiuns é muito claro. O Livro dos Médiuns realmente é o maior e talvez melhor manual que já foi publicado, que já tivemos acesso até hoje. Não tem nada que chegue nem próximo, né? Só que muita gente não estuda realmente o Livro dos Médiuns. As pessoas leem. E falar sobre efeitos físicos, falar sobre a mediunidade de efeito físico, uma coisa que você precisa realmente entender um pouquinho de física, entender um pouquinho de biologia, porque senão a coisa fica um pouco perdida. Mas, principalmente, São Luís e Erasto, que são os dois espíritos que mais orientações dão no Livro dos Médiuns sobre essa possibilidade de interação entre o mundo espiritual e o mundo físico, eles são muito claros. Então, a gente vai passar aí, nós temos até que horas? Até 4h15, tentando passar para vocês uma síntese, né, sobre como entender melhor esses ensinamentos, mas recomendo que vocês possam ler com carinho, né, os capítulos que falam, né, sobre exatamente as manifestações físicas e principalmente sobre o laboratório do mundo invisível, que é um capítulo ímpar dentro do Livro dos Médiuns. Então, nós vamos começar falando sobre, né, a nossa realidade. O ser humano, está aqui ele aqui, ó, a forma que ele tem de se conectar encarnado com o cosmos, com as relações espirituais, é exatamente a mediunidade. A mediunidade, na realidade, é uma responsabilidade que é dada a todos, todos, sem exceção, são médiuns. Uns mais ostensivos, outros menos ostensivos. Mas a mediunidade é inerente a todo ser humano encarnado. Sendo que nós já passamos da síndrome de Tomé. A síndrome de Tomé, eu precisava ver para crer. Hoje, mediunidade significa a inversão desses verbos. Eu tenho que crer para ver, para sentir, para escutar, para ser assistido. A fé passa a ser condição sine qua non para o trabalho mediúnico. E outra coisa que a gente também fala sobre mediunidade, que é muito importante, é que médium é 24 horas por dia médium. O que a gente verifica? A maioria dos médiuns ainda não incorporou a responsabilidade do que é mediunidade. Eles são médiuns dias, quem sabe horas, que antecedem o trabalho mediúnico. Só que eu não deixo de ser médium porque eu vou numa festa. Eu não deixo de ser médium porque eu vou num evento social. Eu não deixo de ser médium por eu não estar trabalhando naquele momento. Porque a qualquer hora o trabalho se apresenta. Então, quando Maria Modesto Cravo preconizou o conceito de mediunidade de parceria, ela deixou bem claro a responsabilidade que o médium do século XXI tem que ter para que os trabalhos realmente possam acontecer. E os trabalhos precisam da parceria do encarnado, porque vários espíritos que trabalham conosco, por muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, não são espíritos super iluminados, como muita gente pensa. São trabalhadores que estavam encarnados até outro dia e do lado de lá escolhem uma roupagem fluídica para continuar o trabalho. E são trabalhadores que precisam de nós, porque nós somos o quê? Os doadores da matéria-prima para o trabalho, que é o que a gente chama de ectoplasma. Então, o conceito de mediunidade, na realidade, passou por 3 grandes momentos. Desde a época que Kardec começa a fazer o estudo, né, onde ele vai pegar essa palavra basicamente chamada médium, ele vai pegar isso dos estudos de Mesmer,
Mesmer é que se referia aos seus pacientes como médium, mas isso é anterior, porque Mesmer também foi buscar isso lá atrás, em 1682, se não me engano. Já tem relatos históricos na Inglaterra de publicações de um psiquiatra que chamava os seus pacientes também de médium, né? Então Mesmer adota isso e Kardec também pega isso. Essa era fenomênica foi a mais propícia para os fenômenos e manifestações físicas. A época da mesa girante, das irmãs Fox, que todos nós conhecemos. Depois a gente entra na era missionária, onde a gente tem a figura de Francisco Cândido Xavier como o maior ícone, onde ele veio dar complementação à obra de Kardec. E, posteriormente, nós vivemos hoje, a partir principalmente do ano 2000, a era da parceria. E o que representa a era da parceria? Responsabilidade mediúnica aflorada. Como é que eu posso ser médium se eu não faço a minha reforma íntima? Não pode. Não pode. Jesus, quando se refere à pedra filosofal, ou à pedra angular, como na engenharia se chama, o que é a pedra angular? É aquela que dá direção para a construção. Se nós estamos construindo a nossa psique num conceito de melhora, nós temos que ter um direcionamento. O direcionamento, a pedra angular, a pedra filosofal, é a reforma íntima. Então é inadmissível que o médium se proponha ao trabalho mediúnico sem estar na reforma íntima, sem estar fazendo o que Santo Agostinho, que na realidade é Paulo de Tarso reencarnado, diz com muita propriedade. Devemos, antes de dormir, com a cabeça ao travesseiro, analisar como foi o nosso dia, verificar onde erramos, onde acertamos, onde fizemos de uma forma que poderíamos fazer melhor. Então, este momento que vivemos, da era de parceria mediúnica, é o momento da responsabilidade que cada um de nós médios deve assumir, não só consigo, mas principalmente com os seus débitos pretéritos. Como diria o nosso querido Chico Xavier, nós somos os algozes de ontem. Muitos que vão para a sessão de desobsessão acabam não entendendo, puxa, como pode? Esse obsessor era meu companheiro e ele está desencarnado e eu estou encarnado. Sim, ele criou o que a gente chama de monoideísmo, né? A mente dele praticamente laçou nesse processo de raiva, nesse processo de vingança, e normalmente quem bate esquece, mas quem apanha não. E ele é que apanhou, ele é que foi prejudicado por nós. Então, vários dos nossos obsessores são pessoas que nós fizemos o mal. Por isso é que devemos, nesta era de parceria, principalmente, pedir perdão, mesmo sem saber a quem. Quando nós pedimos o pão nosso de cada dia, na realidade Jesus não está falando do pão material, ele está falando do pão da alma. O que é o pão da alma? É o prana, é o fluido vital. Então, na realidade, o pão nosso de cada dia nos dai hoje renova as minhas energias, porque amanhã é um novo dia. Eu não posso mudar o que ficou para trás, mas eu posso fazer diferente daqui para frente. Então, na realidade, a era da parceria enaltece a mediunidade como realmente uma responsabilidade onde cada um de nós deve estar atento às suas atitudes, fazendo o que Jesus nos disse, orando e vigiando. E alguém fala, como é que alguém pode orar e vigiar 24 horas por dia? Está escrito no Evangelho. É só você ser abnegado e ter devotamento. O que é ser abnegado? É você abrir mão da sua particularidade e se dedicar ao próximo. É visitar mais um hospital, é visitar mais um orfanato, é visitar mais um asilo. Nós precisamos disso. Nós precisamos treinar o amor no sentido ao próximo. Isso é que se chama caridade. E esse exercício tem que ser diário. Não pode ser apenas uma vez por mês. Ah, Marco, mas eu trabalho, eu não tenho esse tempo. Ok, vá visitar uma vez por mês, como o nosso querido Chico Xavier também dizia. Todo médium que se preza deveria, pelo menos, uma vez por mês, ou de 15 em 15 dias, visitar um leprosário, são palavras dele,
ou um hospital, para entender a fragilidade humana e entender o dever da caridade. Dever. Então, na realidade, nós temos que exercitar esse amor direcionado ao próximo, mesmo que eu não saiba quem é o próximo. Porque a lei kármica é muito clara. Se você faz o bem a alguém, na realidade você ameniza, de alguma maneira, um karma que você adquiriu em vidas pretéritas. Não precisa ser para a mesma pessoa. O que está dentro do seu campo mental, que foi plasmado quando você agiu de forma equivocada, quando você pensou de forma equivocada, quando você falou de forma equivocada, aquilo está gravado. E aquilo só vai sair do seu campo mental se você inverter a polarização, né? Na física a gente chama isso de despolarização de memória. Então, para você despolarizar uma memória, você tem que tirar o elétron dela. Então o que eu vou fazer? Eu vou acabar. Como é que eu mato uma célula? Tira o elétron da célula, tira o elétron do átomo e a constância dos elétrons saindo, quando eles baixam de 28 milivolts, a célula começa a entrar em estado de morte. Então hoje nós temos a ciência, nós temos a física para mostrar que isso é real. Marco, eu cometi um equívoco, eu pensei mal de uma pessoa. O que eu posso fazer? Pense o bem para essa pessoa. Porque você cometer um equívoco é natural. Senão Jesus não diria com muita propriedade que o escândalo é, na realidade não está escrito em hebraico, inevitável. Está escrito, o que está escrito lá em hebraico é natural. O escândalo é natural. Quando traduziram, quando a primeira Vulgata foi traduzida, né, colocaram como inevitável. Então, o escândalo é natural. Inevitável aqui na nossa cultura ocidental. Porém, ai por quem vem o escândalo. O que é escândalo em grego? É tropeço, é sair da linha, é não estar coerente com as leis de Deus. Toda vez que você não é coerente com as leis de Deus, você tropeça, porque escândalo é tropeço. Então, num mundo de expiações e provas, você sair da linha é natural. O que não é natural é você perpetuar a continuidade na linha equivocada. Então, como é que você pode, na realidade, corrigir um erro? Eu falei mal de uma pessoa, fale bem. Eu pensei mal sobre uma pessoa, pense o bem. Saiu da minha boca determinadas atitudes, ou determinadas palavras, perdão, que na realidade não são construtivas. Fale de forma construtiva. Então, na realidade, nós temos que fazer o quê? Despolarizar essa memória que está no nosso campo mental. Uma vez perguntaram, por que quando nós pensamos de uma forma equivocada, o primeiro a se lesar somos nós mesmos? Simples. Se você botar um frequencímetro para medir a frequência da emissão de um pensamento ruim, de raiva, egoísmo, orgulho, o que seja, a frequência dele, né, o conceito de onda dele é caracterizado como onda longa. Onda longa dificilmente atravessa espectros eletromagnéticos. Exemplo prático, ondas de rádio não saem da estratosfera da Terra, elas ficam o quê? Circundando. É real. Aí você fala assim, então peraí, eu pensei de uma forma equivocada. O que vai acontecer com o meu campo mental? Ele é, na realidade, o quê? Um campo eletromagnético. Quando você emite esse padrão de onda, ele não consegue sair. Ele simplesmente circunda e vai o quê? Fazendo buracos no seu campo de defesa psíquica. Quando ele faz o buraco, ele tem como alvo aquela intenção que você pensou mal, ainda chega no outro. Então você se lesa e ainda produz o lesar no outro. Então, na realidade, isso é real. Por isso que Jesus, com muita propriedade, disse, orai e vigiai. E aí a gente lembra no Evangelho, como é que eu posso orar e vigiar? Quando eu for abnegado e for devotado. Se eu treinar a abnegação e o devotamento, eu sempre vou colocar como prioridade o problema do outro e não o meu. E é esse momento que nós vivemos. Então, esse conceito de mediunidade, ele tem um upgrade muito grande quando a gente entende essa responsabilidade
do que é ser médium. Nós entendemos que muitos daqueles que trabalham conosco em processos de cura, em processos de desobsessão, são amigos que erraram conosco em vidas passadas e precisam dessa oportunidade para que possam, junto conosco, tirar essas mazelas do campo mental. Não são só os espíritos desencarnados que ajudam os encarnados. Os encarnados também ajudam os desencarnados, daí o nome parceria. E nós vivemos uma época de expurgo planetário. Nós estamos num momento de transição onde muitos irmãozinhos que não estiverem dentro do intervalo vibracional do novo mundo que se projeta, que é o mundo de regeneração, não mais vão ficar aqui. Então essa parceria é fundamental. É fundamental que nós tenhamos essa responsabilidade de nos tornarmos verdadeiros medianeiros para quem precisa trabalhar conosco, porque nós também precisamos trabalhar com ele. E é essa parceria que faz da mediunidade um novo patamar no mundo de regeneração. Não tem realmente palavras para elogiar o que Kardec fez, né, como codificador. E no Livro dos Médiuns, ele criou a primeira grande taxonomia, a primeira grande ordenação do que é a mediunidade, né? Então, ele deixou claro que existem os médiuns sensitivos, aqueles que sentem de alguma forma ou em alguma região, e eu fui ali e fiquei arrepiado. Se o ar-condicionado não estava muito gelado, né, não é frio, de repente você está percebendo a aproximação de alguma coisa. Pode ser ruim ou pode ser bom, né? Nem sempre, quando você percebe algo, sensitivamente falando, é um espírito superior. Pode ser também um espírito ruim, né? E tem áreas específicas, né, de acordo com o chakra, de acordo com a região, que você passa a observar e aprender. Puxa, toda vez que eu sinto um arrepio aqui, eu sinto um mal-estar aqui no meu plexo, não é coisa boa. Isso é real. Então, nós temos que começar a nos conhecer mais. Conhecer as nossas relações fisiológicas. Não foi à toa, né, que está lá escrito, né, no templo de Apolo, lá na Baía de Delfos, conhece-te a ti mesmo. Nós temos que passar a nos conhecer mais. Nós temos que entender melhor como funciona a nossa mente, como funciona o espectro da relação entre o corpo físico e o corpo sutil. Nós temos que estudar. Daí o Espírito Verdade dizer, amai-vos e instruí-vos. Não basta só eu estar apto ao trabalho porque eu quero ajudar. Não, já passamos dessa época também. No livretinho fininho, chamado Atitudes de Amor, do Dr. Bezerra de Menezes, ele coloca isso literalmente. Já passamos dessa época de trabalhar só no amor. Temos que ter conhecimento e consciência do que estamos fazendo. Isso caracteriza a mediunidade de parceria que a nossa querida Maria Modesta Cravo cita com muita propriedade. Então, Kardec, quando faz a taxonomia das relações mediúnicas, ele deixa bem claro que existem os médiuns que sentem a presença. Ele não vê, ele não ouve, né? Ele não tem nenhuma outra característica, mas ele sabe quando tem a presença de uma entidade trevosa. Ele sente quando, na realidade, se aproxima dele o mentor, né? Normalmente, espíritos mais evoluídos fazem com que haja o quê? Uma taquicardia rápida em nosso coração, né? Por quê? O padrão vibratório deles é muito mais alto que o nosso. Então, quando eles se aproximam para fazer o acoplamento dos chakras, né? Caso um trabalho de acoplamento, aí, de cura, normalmente você tem uma taquicardia, tá? Às vezes leve. Quanto maior for a sua possibilidade e o seu entendimento, menos os efeitos físicos você sentirá. Chico, quando psicografava, né, normalmente não tinha tremelique, não tinha nada. Por quê? Porque ele já tinha, né, um espectro de relação com os seus guias, com os seus mentores, muito coordenado, muito afinizado. Então, Kardec deixa claro que todos os médiuns, de uma forma ou de outra, passam por essa relação de sentirem a presença de bons ou maus espíritos. Existem os médiuns inconscientes, viabilizam fenômenos sem a sua vontade. É comum, por exemplo, o Livro dos Médiuns narra vários exemplos de espíritos que
capturam ectoplasma de pessoas que exalam ectoplasma o tempo todo, e a gente vai explicar o que é o ectoplasma, porque é outra confusão também no mundo espírita. Muita gente não entende o que é ectoplasma, como é que é isso, a gente vai explicar sobre isso também. E na realidade, ele não tem a menor doação que ele é um doador de ectoplasmas para manifestações físicas. Esses são os inconscientes. No conceito da mediunidade de efeito físico, isso é uma realidade. Porém, há mais de 30 anos, não se tem notícia de médios inconscientes, 100% em mediunidade de efeitos intelectuais. Todas as mediunidades hoje de efeitos intelectuais, e são 11 que Kardec enumera, elas têm, na realidade, quase que, no mínimo, 50-50. 50% de consciência e 50% de inconsciência. Então, essa coisa de dizer, o espírito falou, eu não lembro. Mentira, mentira. Você está consciente. Então, não venha com esse papo furado, né? Ou você vai colocar esse papo furado lá para quem não entende. Eu não sei o que o espírito falou. Olha só, eu estou só transmitindo o que o espírito falou, sabe? Eu não tenho... Mentira. É mentira, porque o médium tem consciência. Há mais de 3 décadas, não se tem notícia de inconsciência absoluta no processo mediúnico, principalmente mediunidade de efeitos intelectuais, ok? E o terceiro, que são os voluntários, aqueles que se disponibilizam para o trabalho, aqueles que fazem amor, aqueles que, na realidade, estabelecem para si determinadas relações de restrição sobre a alimentação, sobre o não beber, o não fumar, o não estar propenso a angariar para si vibrações de baixa sintonia, para que não atrapalhe o trabalho dos espíritos que querem trabalhar com eles. Então Kardec deixa claro que, na realidade, das 21 mediunidades que ele coloca no livro dos médiuns, todos vão passar, de alguma forma, por essas 3. Ou você está propenso ao trabalho, você se prepara, você é voluntário, ou você acaba sendo doador mesmo sem saber, ou você, na realidade, é um sensitivo. E, obviamente, existe o quê? O semi-inconsciente, que ele está ali no meio, né? Ele é voluntário, mas, ao mesmo tempo, ele está doando e nem sabe direito o que está doando. Mas essas relações aqui híbridas também acontecem. Então, Kardec foi brilhante. Ele categorizou 2 tipos de mediunidade, mediunidade de efeito físico e mediunidade de efeitos intelectuais. E colocou 21 tipos, 10 para a mediunidade de efeito físico e 11 para a mediunidade de efeitos intelectuais. Vamos ver essa taxonomia de Kardec, simplesmente por reconhecimento. Não vai dar aqui para a gente falar de todas elas, mas vale a pena a gente entender. Primeiro, fechar o conceito do que vem a ser uma manifestação física, são efeitos sensíveis como ruídos, batidas, movimentos, deslocamentos de objetos, né? Aparição ou sumiço de corpos sólidos. Peraí, Bechara. Um corpo sólido. Vamos continuar. Então, na realidade, a gente vai verificar que os espíritos podem compor objetos, podem formar objetos. Só que esses objetos que são formados ou compostos, eles têm duração normalmente temporária. Mas eles podem também fazer um objeto desaparecer. Só que, pelo fato de fazer o objeto desaparecer, não significa que ele vai atravessar uma parede. Se for um objeto real, não vai acontecer. Só coloquei essa possibilidade na cabeça de vocês, mas vou explicar melhor aqui na frente. Mas voltando aqui, as manifestações físicas também passam por isso. Fazer um objeto aparecer, fazer um objeto sumir, tá? Que podem ser de forma espontâneas ou provocadas. No livro dos médiuns tem um caso da senhora Neuer, que o espírito, a pessoa pintava o muro de branco, e no dia seguinte estava todo sujo de lama. E aí, né, como é que pode o espírito fazendo isso? E aí Kardec consegue, numa mesa mediúnica, chamar o espírito. Vem cá, como é que você faz isso? Ele dirá, não sei. Eu penso na lama e a lama está na minha mão. Como é que é feita a lama? Basicamente, carbono, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio, que basicamente é o que compõe quase 90% do planeta, que é o que compõe o nosso DNA também. Então ele pensava, conseguia, mesmo sem a intenção de trazer para a mão, apenas com a vontade,
Ele trazia a lama para a mão e jogava. Está lá, narrado. Caso da rua do Sr. Neuer. Né? Então você fala assim, então pode ser espontâneo ou provocado, o espírito que tem a intenção de fazer. Os trevosos, os grandes magos, os grandes feiticeiros, são grandes manipuladores energéticos. E, na realidade, vivem atrás de ectoplasma, de médios desavisados. Por quê? Porque ectoplasma é matéria-prima. Então, se você não quer ser vampirizado, fique mais atento em relação ao seu pensamento, às suas palavras e às suas atitudes. Porque é isso que faz com que você possa desequilibrar-se emocionalmente e exalar ectoplasmas de uma forma que fragilize a captura por irmãozinhos trevosos, normalmente muito especializados, magos e feiticeiros que se especializam nisso. Tá? Então nós temos que estar o tempo todo atentos. Daí Jesus, orai e vigiai. Né? Bom, o que fica claro para nós é que se não houvesse as manifestações de efeito físico, a doutrina espírita não teria começado. Porque na realidade, né, como está escrito lá no item 60 do Livro dos Médios, as mesas girantes não deixam de ser o ponto de partida da doutrina espírita. Quando Kardec é chamado à observação, ele começa a verificar, ele fala, peraí, tem alguma coisa errada. Essa mesa não tem mente. Essa cadeira não tem cérebro. Que história é essa dela estar respondendo? Né? Está dando batidas. O que é isso? Então, na realidade, é a partir dessas observações que Kardec fez que, na realidade, ele começa a criar a grande hipótese do estudo dele, que é, se existe um efeito inteligente, há por trás uma causa inteligente. A ciência, a metodologia científica, chama isso do princípio da objetivação, que dá origem a todo o método científico que Kardec vai utilizar. E Kardec utiliza o método mais rigoroso, que era o positivismo do Auguste Comte. Era o método mais rigoroso acadêmico que se conhecia no planeta. Né? Então, é através desse princípio da objetivação, partindo de fenômenos de manifestações físicas, que Kardec cria essa hipótese e vai verificar a veracidade da hipótese. Então, o que há por trás de um efeito que, na realidade, é físico? Tem que ter um princípio inteligente por trás. Então, daí nasce a codificação. Aqui está a terminologia que Kardec se refere. Eu vou fazer a leitura rápida aqui, isso aqui não é o caso da gente aprofundar, mas os tiptólogos, ou seja, viabilizam a comunicação através de pancadas, né, e sons que normalmente são projetados mentalmente pelo espírito que faz isso. De acordo com a sua vontade e com a intenção, mais a qualidade do ectoplasma, quanto maior for a velocidade que ele faça a penetração do ectoplasma na matéria, maior será o ruído. Isso é real. Então são chamados tiptólogos. Os médios motores viabilizam movimento de corpos inertes. Né? O espírito pega o objeto? Não, ele não tem essa capacidade de pegar, mas existe um processo de expansão do seu perispírito, ou seja, da emanação fluídica do seu perispírito, que se junta com o ectoplasma, que penetra, satura e envolve o objeto. E aí, pela vontade, pela sua intenção, ele direciona o objeto para onde ele quer. O espírito não pega o objeto, não tem como. Né? Vocês lembram do Ghost, uma hora que o Patrick Swayze tenta chutar uma lata, ele não consegue, aí o espírito mais experiente começa a dar a gargalhada, você é um bobalhão. Aí ele fala, mas como você consegue fazer isso? E ele se abaixa, fica tentando dar peteleco, não consegue. Lembram disso? Como é que ele consegue? Quando o espírito mais experiente diz a ele, eu não sei como é que é não, você tem que tirar daqui, ó. Ele mostra o plexo, porque o plexo é exatamente o centro motor da vontade. Faz com vontade, aí ele fica com raiva e pum, consegue chutar a lata, aí a lata atravessa. É real, é real. A pesquisa feita para produção dessa cena no filme foi muito bem feita. Então nós começamos a ver que esses médios motores, eles vão viabilizar movimentos, né, de objetos. Médios de translação e suspensão são médios que deslocam o objeto através da sua intenção e anulam a gravidade.
tá? Então, aí a gente teria que ter muito tempo, porque eu vou falar um pouquinho da energia Vril, que é o chamado quinto elemento, que foi foco de estudo durante quase uma década do Terceiro Reich. Eles queriam entender o que era a energia Vril, que está muito bem relatada, né, como quinto elemento. O primeiro elemento, né, pegando aí de menos denso para mais denso, você tem o plasma, o gás, o líquido e o sólido, que caracteriza o quê? O fogo, o gás, né, é o ar, o líquido a água e o sólido a terra. O quinto elemento que se relaciona com as energias telúricas do planeta é a chamada energia Vril. E ela tem uma característica fundamental, que ela faz a inversão do eixo gravitacional. A gravidade não puxa para baixo? A energia Vril inverte. A gravidade puxa para cima. Então, toda vez que nós temos, por exemplo, médiuns de translação e suspensão, ele se utiliza principalmente das energias oriundas do chakra da base. Porque o chakra da base de todos é o maior captador de energia telúrica. E vem ali alguma mescla da Vril, onde ele pode sim fazer a anulação da gravidade. Puxa, Marco, eu queria saber mais sobre isso. Se você entrar na internet e pesquisar os grupos de pesquisa do Terceiro Reich, você vai ficar impressionado com a quantidade de informações que eles conseguiram trazer. E na doutrina espírita, nós temos o Bottini, que fala sobre a visão de Atlântida. Muita gente na doutrina espírita diz, mas Atlântida não existiu. Olha, se existiu ou não existiu, a gente não tem como provar. Foram 27 mil anos atrás. Mas Emmanuel cita a existência com precisão. Ele dá duas datas, 13 mil anos atrás e 27 mil anos atrás. Procure na internet, Emmanuel falando de Atlântida. Vocês vão se surpreender. Muitas coisas que estão escritas sobre Atlântida são reais. Os Atlantes são capelinos. Foram os primeiros que vieram para cá, antes das levas, das 4 grandes levas, dos egípcios, dos hebreus, dos árias, que são os europeus, e dos hindus. Antes deles vieram o povo de Atlantis e da Lemúria, que inclusive as primeiras habitações do planeta Terra nem era no conceito físico, era no umbral. Eles fizeram uma cidade que estava entre a dimensão física e a dimensão espiritual. Com o tempo é que ela começou a se materializar, daí ser citada por Platão. Platão cita a cidade de Atlantis, né, como remanescente das grandes culturas e dos grandes conhecimentos que a humanidade herdou de planetas distantes. E a gente sabe que é exatamente da estrela de Capela, né, da constelação de Cocheiro, como muito bem narrou o nosso querido Chico Xavier, quando ele atravessa a história trazendo o conceito de... como é que é o nome do livrinho que fala sobre a vinda dos capelinos para cá? Qual? Qual? Não. Qual é? Aquele que fala sobre as 4 grandes levas, que explica... Qual é o nome? Ninguém sabe? Não lembram? A Caminho da Luz. Então leiam A Caminho da Luz, que A Caminho da Luz narra com muita propriedade essa relação da vinda dos capelinos, mas não narra o que houve antes. Não narra o que aconteceu em Capela ainda. E o Roger Bottini faz uma hipótese bastante interessante. Eu gosto de chamar de hipótese, porque eu tenho vida acadêmica também, e quando a gente não pode, às vezes, provar alguma coisa, a gente cria hipótese. Mas é uma hipótese muito peculiar e que se encaixa perfeitamente com a doutrina espírita como um todo. Então, leia o Roger Bottini que vocês vão gostar. Médios de efeitos musicais, ou seja, viabilizam instrumentos musicais, o som dos instrumentos musicais, sem usar o instrumento musical. Médios de aparições, né, são aqueles que doam o seu ectoplasma, o que a gente chama de ectoplasmia, para que haja a aparição de espíritos. A gente tem aí vários exemplos, né, o William Crookes, o Aksakov, né, Aksakov também. Então a gente tem vários estudos falando sobre aparições e sobre a ectoplasmia. Médios de transporte viabilizam o auxílio de transporte de objetos materiais, né? É uma variação de translação e suspensão. Médios noturnos, onde a glândula pineal deles, na realidade a gente sabe que a pineal trabalha
sob a oclusão de luz, mas a glândula pineal deles só consegue fazer a conexão para os trabalhos mediúnicos realmente totalmente sem luz, né? São chamados de médios noturnos. Os pneumatógrafos, né, que é a escrita direta, ou os pneumatofônicos, que é a fala direta, né? Então a gente tem aí, naquele exemplo do Antigo Testamento, um excelente exemplo da pneumatografia, que é a escrita direta, que é a história do rei, né, que manda chamar Daniel para que ele possa explicar o que estava escrito, né, na parede do seu reinado, né, onde colocavam lá em hebraico, dizendo que o reino dele foi pesado e foi feitas as contas e que seria dividido. No dia seguinte, os persas invadiram e realmente dividiram o reino dele. Médios curadores, né, viabilizam as energias que vão oportunizar, né, o alívio ou até mesmo os processos de tratamento e cura. E os médios excitadores, que viabilizam a influência de outros para as faculdades de escrever, de falar, né? São médios de sustentação, que a gente chama. Então, Kardec, de uma forma muito brilhante, deixou isso muito bem claro. E fica claro que tudo isso só pode acontecer se tiver ectoplasma. E aí vem a pergunta, Marco, mas o que é ectoplasma? Todo mundo fala, cada um fala de uma maneira mais rebuscada que a outra. É simples. Ectoplasma nada mais é do que o fluido vital que foi utilizado por você, passou por toda a sua estrutura biológica e orgânica e é colocado para fora. Então, ectoplasma é o dejeto do fluido vital que foi utilizado organicamente por um corpo físico encarnado. O desencarnado tem ectoplasma? Não da forma como conhecemos, né? Várias pesquisas mostraram que o ectoplasma tem albumina humana, tem vários resquícios de processos biológicos das nossas células, né? Mas nós sabemos que, para que haja uma aparição de um espírito muito superior no mundo espiritual, médiuns, ou seja, desencarnados, têm que doar um fluido para materializar. É o caso de Matilde, aparecendo, né, para os trabalhos que iam ser feitos no resgate de Gregório. Foram 20, o livro Libertação narra, eram 20 espíritos desencarnados doando fluidos para que Matilde pudesse ser visualizada por aqueles espíritos desencarnados. Estamos falando do mundo espiritual. Então, da mesma maneira que tem o ectoplasma nosso aqui, que a gente doa para fazer a aparição, né, de espíritos encarnados, desencarnados, do lado de lá a coisa se processa da mesma maneira. Então, o que é o ectoplasma? Na realidade, é um conceito orgânico. Porque tudo que existe no cosmo é gerado a partir do fluido cósmico. O ectoplasma, na realidade, é a utilização do fluido vital, que é um derivativo do fluido cósmico, que foi utilizado pelo corpo humano e é jogado para fora. Quando você inspira, você coloca para dentro o oxigênio. Quando você colocou para dentro o oxigênio, se você colocasse ali uma máquina para verificar como é que está reagindo o seu corpo sutil, você ia verificar que os seus chakras estão numa sintonia junto com a respiração. Então, quando você joga o oxigênio para dentro, para alimentar a bomba cardiorrespiratória, você ao mesmo tempo está puxando o fluido vital para alimentar o seu corpo sutil. O pão nosso de cada dia nos dai hoje é o fluido vital. O pão nosso é o fluido vital, é o pão da alma. É o prana, como diriam os hindus. É o que nós conhecemos que nos dá vida. Então, na realidade, quando eu inspiro oxigênio e ao mesmo tempo fluido vital, terminei o meu processo de limpeza da minha bomba cardiorrespiratória pelas minhas veias e artérias. Jogo para fora o quê? O gás carbônico. O gás carbônico é o quê? É o oxigênio sujo, não é isso? O que é o ectoplasma? É o fluido vital sujo. Foi colocado para fora. Esse processo é constante. Tanto é que quando um espírito não consegue, já desencarnado, manter o seu fluxo de troca constante energética, ele vai à segunda morte. Casos onde ele entra em monoideísmo, casos de muita raiva, muita ira, e acaba o quê? Deteriorando energeticamente o corpo espiritual. Aí vai para o processo de ovoidização, que também é conhecido como segunda morte.
ok? André Luiz narra vários exemplos sobre isso. Bom, alguns ensinamentos, posso alterar 5 minutos? Alguns ensinamentos com base em São Luís. São Luís e Erasta que dão realmente, né, esses conhecimentos, mas alguns que valem a pena. Da mesma forma que os espíritos agem sobre a matéria sólida, eles podem agir sobre os demais elementos da natureza. A terra, que caracteriza, né, o estado sólido, que tem os elementais, que são os gnomos. Marco, isso não é mentira? Não. Os elementais, né, inclusive, estão escritos na Gênese, né, eles são espíritos, entre aspas, não são espíritos ainda, mas são princípios inteligentes que iniciam o seu processo de individualização e trabalham na harmonia da natureza. Quando Jesus vai ao mar e fala, acalma-se vento, você acha que o vento ouviu Jesus? Não. Ele falou com quem? Com os silfos, que são os princípios inteligentes que interagem com o ar, que é a relação do gás. A água, o líquido, as ondinas. Quando você tomar um banho, faz uma prece debaixo do banho. Peça para os elementais da água retirarem toda a energia mal qualificada de você. Funciona. Nós temos que crer para ver, sentir e ser beneficiado. Já passamos pela síndrome de Tomé. O fogo, que é o plasma, que é o primeiro estágio da matéria, onde as salamandras, é comum quando a gente visita o hospital, normalmente quando você entra no leito do moribundo, as energias deletérias estão em todos os locais. Então a primeira coisa que normalmente se faz é fazer uma prece e pedir autorização para que as salamandras queimem todo aquele ambiente pesado, deletério. Isso é real, isso é real. Né? A Gênese deixa muitas propriedades de interpretação para essa linha. Então, e a hipótese que não está citada em Kardec, mas a gente verifica que existe sim, que é a energia vril, que é o quinto elemento, que faz essa relação, né, de polarização e de inversão da gravidade. E todas as futuras espaçonaves, aviões, modus operandi energético para canalizar energias nos planetas são advindas daqui. Marte inteira sobrevive energeticamente da energia vril. Tá? É um planeta que a gente tem notícia, né, sobre a pena de Ramatiz, sobre como eles se estruturam lá. Isso é real. Né? Quando Emmanuel fala de Ramatiz, se refere à citação de Marte e fala com muita propriedade. Ramatiz conseguiu desmistificar uma coisa que é óbvia, há muitas moradas na casa do meu pai. Como é que em bilhões de sistemas solares só íamos ter no planeta Terra vida? Seria até uma incoerência, né? Força magnética não é sinônimo de força mediúnica. Tem muitos médios que conseguem, né, fazer um trabalho devido à sua conectividade, ao seu acoplamento com espíritos. Mas tem determinadas pessoas que não estão mediunizadas, não tem nenhum tipo de espírito por trás dele, mas eles têm um tipo de energia que consegue, inclusive, dobrar colheres, fazer qualquer tipo de movimentação apenas com a mente. Né? São forças magnéticas. Então, o São Luís diz que tem pessoas que têm força magnética e não, na realidade, apresentam mediunidade dentro dessa relação, que é outra coisa que a gente tem que estudar também. A quantidade e a qualidade do fluido é fundamental. Por quê? Kardec observa que, quando ele verificava uma mesa, por exemplo, flutuando, se ela era de metal, se o cara estava com uma blusa de seda, se tinha chovido, se estava relampejando, isso não importava em nada. A única coisa que importava era o peso da mesa. Por quê? Porque devido à qualidade do ectoplasma, a aderência à matéria, no caso a mesa, faria com que houvesse uma sustentação durante 1 minuto. Se aquele médio que doa o ectoplasma, ele é muito telúrico, ou seja, ele ainda demanda muita energia telúrica, né, no chakra da base, ele tem uma qualidade melhor para a sustentação do efeito físico. Então Kardec bota como conclusão que a única coisa que importa é o peso e o volume da mesa. Porque às vezes um único médio não dá conta da elevação e anulação da gravidade de uma mesa muito pesada. A gente tem que ser 2, 3, 4, 5 médios. Tá? Então, isso é muito importante. Cada tópico desse aqui, na realidade, abre leque para muitos estudos. Por isso que eu estou recomendando e abrir, falando que vocês deveriam ler mais, principalmente sobre o Laboratório do Mundo Invisível, no Livro dos Médios. Realmente é uma oficina de conhecimento precursor. Até hoje, a ciência não descobriu inteiramente o que está escrito ali.
São Luís deixa claro, né, no item 128, nos tópicos 14, 15 e 16, que os objetos formados, o espírito plasmou e criou um objeto, ele formou um objeto. Mesmo que seja tangível, ele faz isso por adensamento e não por agregação. O que é adensar? Aproximar as partículas. Agregar é entrelaçar eles. É o que a física a gente chama de emaranhamento quântico. Né? Então, quando um espírito forma um objeto, ele está adensando, ele tem um período de duração temporário. Quando, na realidade, o espírito tira a visibilidade no objeto, aquele objeto continua no nosso mundo físico porque ele é do nosso mundo físico. Então ele não consegue passar, por exemplo, por uma porta. Mas esses objetos que foram formados pelo mundo espiritual, através da captura das partículas, eles conseguem tramitar com ele em qualquer local. Pode botar uma porta fechada de 300 mil centímetros de aço e atravessa. Por quê? Porque as partículas utilizadas não são as mesmas partículas que formam a nossa matéria, ok? E olha que a gente só conhece 118 elementos da tabela periódica. São Luís também elucida no item 128, no tópico 18, que essa possibilidade de transformações e aparições não são agregação, e sim adensamento, foi o que a gente falou. O espírito age sobre a matéria e aure na matéria cósmica os elementos necessários para formar a sua vontade objetos, tendo a aparência de diversos corpos que existem na Terra. Ou seja, um espírito pode sim plasmar um objeto idêntico. Ele pega, ó, Bechara, estou vendo isso aqui. O espírito pode projetar isso aqui, tchum! É qualquer um que faz isso? Não. Quando numa mesa mediúnica, Kardec pergunta, você é capaz de fazer? O espírito responde, eu não, mas aqueles que estão acima de mim sim. Né? Então, leiam lá, o convite é leiam o Livro dos Médiuns, porque realmente é um capítulo de muito ensinamento. Bom, aqui o caso que eu falei, né, do Belzazar, né, onde é plasmado, onde ele chama Daniel para fazer, né, um dos casos mais conhecidos no Antigo Testamento. A gente tem aí um exemplo, não vai dar tempo, mas só para vocês entenderem, né, que na realidade, quando eu vou fazer a identificação do que é, por exemplo, uma matéria sólida, uma mesa, aqui estão os átomos e os átomos têm as partículas. E você sabia que num átomo, 99,9% é espaço? O que tem dentro do espaço? É o que a gente chama de campo ponto zero, que a física chama hoje, que é o fluido universal. Então, como é que os espíritos fazem com que o ectoplasma se insira? Dessa maneira aqui, ó. Olha o ectoplasma entrando no espaço que existe no átomo. O que o ectoplasma fez? Penetrou, saturou. Quando ele penetra e satura, ele cria aderência e envolve. Esse envolvimento pode, inclusive, tirar a luminosidade. É desta maneira que o espírito consegue manipular os objetos. É física. E aí está o exemplo, aquela coisa que eu falei da forma da mesa, no item 63, qualidades diferentes de ectoplasma. A única prescrição que ele diz para o trabalho acontecer é que haja o quê? O silêncio absoluto. E aqui está um conceito, batidas produzidas pelo espírito, é a velocidade que o ectoplasma penetra. Então, quanto maior for a velocidade e mais denso for o ectoplasma, maior será a batida. Quanto menos denso for o ectoplasma e mais sutil for a penetração, menor será o ruído. É física. Kardec, através de São Luís e Erasto, dão explicações que até hoje a física não consegue entender bem. Tá? Como é que o espírito pega o objeto? A gente já viu pela expansão do seu fluido perispiritual, o envolvimento através da sua vontade, pelo pensamento e conduz à ação. Então, na realidade, pensamento, vontade e ação são similares, tanto para encarnado quanto para desencarnado. Bechara, eu sou espírito, eu também posso fazer isso? Claro. Isso não se refere só aos espíritos desencarnados, se refere também aos encarnados. Olha como é que ocorre o transporte. O espírito está aqui, fez a emanação fluídica do seu perispírito, né? E ele quer fazer o transporte desse relógio aí. O que ele faz? Ele projeta o mix, ele captura o ectoplasma de alguém, projeta esse mix
penetrou, saturou e envolveu o objeto. O que Kardec, através de Erasto, diz para a gente? A massa dos fluidos combinados, ectoplasma e a expansão do perispírito dele, tem que ser proporcional ao objeto. Para que haja o quê? Anulação da gravidade. É física, não tem mágica. E aí, quando ele fez essa projeção, de uma forma ou de outra, isso aqui está ligado no campo perispiritual dele. E ele, pelo pensamento e pela vontade, ele conduz o objeto. E aí está lá, ele diminui a densidade, anula a gravidade e oculta a luminosidade. Por isso que o espírito pode fazer um objeto desaparecer. Não é mágica, é física. Enquanto invisível, o objeto encontra-se na projeção mental do espírito para efeito de transporte. Porém, ele não pode atravessar a matéria. Poxa, Marco, eu queria saber mais. Vai lá na questão 99, no item 20. Olha o que o Erasto fala para a gente. Para os objetos transportados, o espírito pode torná-los invisíveis, mas não penetráveis. Não pode romper a agregação da matéria, o que seria a destruição do objeto. Olha que coisa fantástica. Ocorre de outra forma para aqueles que nós compomos. Ou seja, se eu formei, a matéria não é a mesma, ele pode atravessar parede, atravessar objetos. Como não introduzimos senão os elementos da matéria, e como esses elementos são essencialmente penetráveis, podemos dizer que introduzimos o objeto em qualquer lugar, mesmo por mais fechado que seja. Bom, ainda teríamos aí para falar um pouquinho da experiência que se termina, o São Luís dando uma explicação fantástica. Muita gente fala assim, poxa Marco, mas isso é muito complexo, eu tenho que saber de física. Olha a explicação de São Luís, que coisa fantástica. Entendimento da ciência. Sólido, que aí caracteriza o conceito aqui, no caso com a ausência de calor, o gelo. Aumentei um pouquinho de calor, as partículas passam a se abrir mais, eu caracterizo o líquido. E aí, introduzi mais calor, as partículas se afastam cada vez mais, eu vou para o vapor, que é o gás. Aumentei mais essa temperatura, e aí eu crio o plasma. Então, o que é o plasma? É um gás ionizado, ok? Só falando de física. O que São Luís faz de forma brilhante, a gente encerra aqui. Ele fala assim, basta um raio de sol, calor pelo raio de sol, para tornar perceptíveis os vossos órgãos grosseiros, essas partículas materiais que atravancam o espaço no meio que vives. Não sabeis que o ar contém vapores d'água? Condensai-os e os conduzirei ao estado normal. Condensa. Você torna o líquido. E aí é o quê? A gotícula do orvalho. Privai-os de calor, e eis que as moléculas impalpáveis e invisíveis se tornam corpo sólido, gelo. Tem mistério. Então, você vai pegar, às vezes, livros espíritas, fazendo especulações assim mirabolantes, que os espíritos fazem coisas que a gente não conhece. Amigo, vá ler Kardec. Vá ler o Livro dos Médiuns. Está tudo explicado lá. Então, eu só tenho a agradecer, passei um pouquinho da hora, mas acho que vale a pena vocês... Evangelho, leitura obrigatória em qualquer estudo, não tem jeito. O Livro dos Médiuns realmente é uma prontidão de conhecimentos científicos que nós temos que saber interpretar. E às vezes você até acaba se estimulando para estudar, entender um pouquinho mais de física, de biologia, de química, vale a pena. Todos os livros do Zalmino Zimmermann, que eu gosto muito, Teoria da Mediunidade, é um livrinho desse tamanho, de 500 e tantas folhas. E o Perispírito. Como diria Kardec, quem quer se aprofundar na doutrina espírita, que passe a desvendar e estudar os mistérios do perispírito. É através disso que nós vamos crescer enquanto médiuns e enquanto espíritas. Muito obrigado.